Olá pessoal, você ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Beleza, eu sou o sócio fundador da Belacqua Soluções Ambientais. No vídeo passado eu estava falando sobre balanço material e purga de caldeira. E a purga da caldeira ela é muito importante porque ela está diretamente relacionada no consumo de combustível da caldeira. Uma purga bem dada, no tempo certo, da forma correta, economiza muita energia, economiza muito combustível. E é isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o balanço energético, sobre o consumo de combustível de uma caldeira em relação ao ciclo de concentração que a caldeira trabalha e principalmente em relação ao volume de dreno que é feito. Porque a caldeira ela tem que estar trabalhando sempre ao máximo para poder gerar vapor de uma forma saudável para a caldeira, de uma forma que consuma o mínimo de combustível, né? Uma caldeira ela funciona aquecendo a água, aquecendo o líquido, né? Calor sensível, vai aumentando a temperatura, conforme eu estou jogando energia, eu estou aumentando a temperatura. Na mudança de estado, chega lá calor latente, ou seja, você está gerando energia, está gerando calor, mas a temperatura ela não muda. É a parte da geração de vapor. E quando esse vapor sai da caldeira, ele sai novamente para calor sensível, a temperatura sobe exponencialmente. Por isso que é utilizado para processo de aquecimento, processos industriais, vapor e não água quente. Porque o vapor ele carrega 500 vezes mais energia do que a água quente, né? Então é muito econômico usar o vapor. Porém, a gente tem que trabalhar de uma forma adequada para economizar o máximo de combustível possível. E nós vamos então hoje aprender a calcular o consumo de gás. Mas você pode usar tanto para óleo BPF ou para lenha. Se você tem o poder calorífico do teu combustível, essa formulinha que eu vou mostrar para vocês, ela serve para você calcular o teu consumo de combustível em relação à vazão de descargas que você está dando. Vamos dar uma olhada? Nós vamos colocar aí na tela a fórmula e eu vou explicando para você. Essa fórmula que está aí, ela é uma fórmula que aparentemente parece complicada. Nossa, quanta coisa! Mas é bem simples. Com isso a gente consegue calcular o quê? O consumo de combustível. Vai estar em quilos por dia. Você pode calcular também por hora se quiser. Aí você vai usar a produção de vapor em horas, que ele é igual ao quê? A PV, produção de vapor. Se você estiver trabalhando em dia, você tem que multiplicar a produção de vapor da sua caldeira pelas horas trabalhadas. Se você estiver trabalhando por hora, é a produção de vapor da caldeira. Vezes a entalpia de vaporização, de vapor da água, menos a entalpia da água na temperatura da água de alimentação, a temperatura da água de alimentação. Sérgio, onde que eu acho isso? Existem tabelas da internet, depois até posso passar para vocês, de entalpia a cada temperatura e a cada pressão. A entalpia da água sob pressão da caldeira, se trabalha com 8 kg, 10 kg e qual a temperatura da água de alimentação na pressão. Dividido por quê? Pelo rendimento da caldeira. Normalmente a gente considera 0,8 aqui, vezes o poder calorífico do combustível, PCI, poder calorífico inferior. Nosso exemplo nós vamos falar do gás. Vou dar um exemplo do gás natural, que hoje é o combustível mais utilizado nas caldeiras. Então com isso eu tenho o combustível necessário para a produção de vapor, para produzir a quantidade de vapor que eu estou desejando. Só que não é só isso que consome combustível, porque eu dou descargas, então eu tenho que somar com a quantidade de combustível que eu vou usar para a quantidade de água que foi jogada fora, que está entrando essa água fria, quanto que ela vai consumir de combustível para chegar a gerar vapor de novo. Então, o que de descarga? O que é isso? É vazão de descarga, vezes a entalpia da água da caldeira menos a entalpia da água de alimentação. E embaixo igual, dividido por o rendimento da caldeira vezes o poder calorífico inferior do gás. Então, o que nós vamos considerar?
O poder calorífico do gás inferior é 8.840 quilocaloria por quilo de gás. Veja que nós estamos trabalhando sempre em quilos. Ah, minha produção de vapor é 5 toneladas. 5.000 quilos. Vamos ter que sempre trabalhar nas unidades certas, para não dar problema. Então é importante, muitas tabelas de entalpia, elas vão estar dando em kilojoule por quilo a entalpia. Fiquem atentos. Se tiver em kilojoule por quilo, transforma para quilocalorias por quilo. Sempre trabalhando nas unidades. Então 1 kJ por quilo é igual a 0,0239006 quilocalorias. Então quando você colocar tudo isso nessa fórmula, você vai ter uma produção, um consumo de gás em quilos. Bom, como é que eu vou transformar isso para metro cúbico de gás? Porque o gás é vendido e cobrado em metros cúbicos, certo? Aí nós vamos falar, poxa, eu estudei um negócio na escola lá que eu achei que eu nunca ia usar. Mas agora você vai. Lembra daquela fórmula PV igual a nRT, equação de Clapeyron? E aí você vai transformar os quilos de gás em metro cúbico de gás. Geralmente os concessionários já dão uma formulinha, uma relação direta. Mas se você quiser calcular, a equação de Clapeyron aí para isso. PV igual a nRT, onde P é a pressão exercida na caldeira, V é o volume que nós estamos querendo encontrar, igual a quê? A N. O que é o N? N é a massa de gás que nós calculamos em quilos, dividido pelo mol do gás natural. O gás natural é CH4, então 1 mol de gás natural é 12, que é o mol do carbono, mais 4, que é o hidrogênio, que é 1, igual a 16. Então é a massa de gás dividido por 16, vezes a constante dos gases, R, 0,082, vezes a temperatura de trabalho. Não esquecer que essa temperatura está em Kelvin, tem que ser em Kelvin. Então você tem que usar a temperatura de água da caldeira mais 273 kelvins. E aí você vai ter em metros cúbicos a quantidade de gás que você está usando na caldeira em relação a curva. Então é isso aí, pessoal. Vocês viram como é simples calcular a eficiência de uma caldeira, o seu consumo de combustível? É só colocar tudo nessa fórmula aí, ter a tabelinha adequada de entalpia, que você tem na sua mão um controle bem mais específico, bem mais apurado do que está acontecendo com a tua caldeira. E você consegue mensurar o quanto que o tratamento de águas é importante, o quanto que um tratamento bem controlado te devolve em dinheiro. Então, muitas vezes o pessoal quer economizar em produto químico, em tratamento de água. Eu acho que às vezes não vale a pena. O que vale é uma assistência bem próxima, você está sabendo do que está fazendo, é super simples, tá? E vai te trazer bastante retorno. Se você gostou, dá um clique aí no joinha, se inscreva no nosso canal, aciona o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, nos segue no Instagram e fiquem bem, um abraço.